Olá, dando continuidade ao subtópico Heráclito e o fluxo contínuo da Filis, vamos aqui abordar o que falou a nossa grande pensadora Marilena Chauí sobre esse tema. Ela disse o seguinte: essa afirmação, tudo é um, no criar do pensamento de Heráclito, não deve ser entendido como a entendemos nos outros pré-socráticos. De fato, para estes, há uma unidade primordial, a physis, que, mantendo-se em uma unidade eterna, dá origem à multiplicidade das coisas por meio de movimentos da separação e diferenciação. Ou seja, a unidade primordial não se confunde com a multiplicidade nascida dela. Não é o que pensa Heráclito. Para ele, a unidade primordial é múltipla. O um existe múltiplo. É múltiplo. Tudo é um. Significa que a multiplicidade tensa, contraditória ou em luta é a unidade e a comunidade de todas as coisas. Lembremos que a physis, na concepção de Tales, é uma unidade primordial, imutável e geradora de uma multiplicidade de seres mutáveis e que não pode ser jamais confundida com a unidade primordial. Ora, Heráclito argumenta justamente o oposto. A physis é uma unidade que subsiste na multiplicidade e vice-versa. O múltiplo não deriva do uno, pois o uno é idêntico ao múltiplo. Não há, portanto, duas esferas em que, de um lado, estaria o uno gerador imutável, um mundo verdadeiro, e do outro, o múltiplo gerador imutável, um mundo aparente. Em uma passagem de Crepúsculo dos Ídolos, o filósofo alemão Nietzsche afirmou que Heráclito criticou veementemente a ideia de que o cosmos possui um duplo, ou seja, de que o mundo verdadeiro é imutável, independente do mundo mutável das coisas geradas. Essa ideia do cosmos multiplicado não passa de ficção vazia. O verdadeiro cosmos não é um princípio imutável, mas um único mundo que se constitui nas mudanças, nos contrários das tensões. Esse é o único mundo que temos diante de nós. E nele que vivemos e é nele que morremos. A ideia de um mundo verdadeiro, oculto e invisível no mundo das coisas geradas, é apenas uma ilusão causada pela limitação da nossa percepção sensorial. Por causa da ilusão do cosmo duplicado, Heráclito estabeleceu uma diferença entre as opiniões que formamos por meio de nossas sensações e a verdade que nosso pensamento pode alcançar pela própria razão. Enquanto nossa percepção sensorial nos dá a impressão de que o mundo, apesar de suas constantes transformações, é, na verdade, estável e permanente. Não revela algo que está oculto do cosmos. Ela é a própria revelação do cosmos. Portanto, o mundo é aquilo que sai da sua ocultação, que se abre totalmente para nós, tornando-se patente aos olhos da razão. A partir de seus estudos dos fragmentos de Heráclito, o filósofo Martin Heidegger concluiu que, na ótica heráclita, o mundo verdadeiro é o próprio cosmos, que aparece e que no seu parecer deixa para trás todo o seu ocultamento. Portanto, não há mais necessidade de que se revele a essência do mundo, pois o mundo já não é mais oculto, principalmente quando ele se manifesta aos olhos da razão. Interessante que nós podemos traçar uma linha paralela ao livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala que é a criação, né, da prova da existência do seu Criador. E Deus ele se faz ser conhecido pela sua criação. E interessante isso, né? Que Paulo, você vê que na época de Jesus, essa
esse pensamento filosófico, né, essa visão cosmológica do mundo, essa cosmovisão, já influenciava praticamente até o judaísmo. E vemos que Paulo, por ter estudado tanto a cultura judaica e também a cultura grega, por ser um cidadão romano, e por conhecer, né, a cultura grega, você vê que ele foi influenciado, e interessante que ele escreve isso no livro de Romanos, não em outro livro, mas diretamente à capital romana, vamos dizer assim, que seria os Estados Unidos, né, Nova York, hoje, do mundo atual, e ele fala automaticamente para os romanos, com uma linguagem filosófica grega, para que eles pudessem entender melhor o Evangelho de Cristo. Ok? Que Deus nos abençoe. Nós vamos voltar daqui a pouco e dando continuidade aos nossos estudos. Até lá.